Olá, nós estamos aqui com mais um Pode Conversar. Lembrando você de dar o seu like e se você ainda não fez sua inscrição, clica. É só clicar aí onde tem a palavra inscrição, inscrever, e você já fica inscrito no programa. Isso para mim é bom. E hoje eu quero falar com você sobre como lidar com as pessoas mais velhas, líderes ou não líderes, mas principalmente os líderes. E se for no caso de igreja, essas pessoas podem ser os pastores, ou podem ser também alguns membros da igreja que são participantes ativos e são mais velhos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículos 1 e 2, ele ensina o jovem pastor Timóteo a respeito de como chamar a atenção dos mais velhos. Isso nos mostra que os mais velhos também erram, mas tem que ter uma habilidade especial para chamar a atenção. Não é com desprezo, não é com sarcasmo, mas com respeito e com amor. Isso faz toda a diferença. E eu vou ler um versículo para você conferir, caso você queira. O versículo diz o seguinte: não repreenda ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, e aos moços como a irmãos, e as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Bonito, não é? A Bíblia é muito completa, ela nos ensina tudo sobre a vida, é incrível. Honrar os mais velhos é um princípio, eu posso dizer que é o princípio central assim, das Escrituras, e é uma prática que todos os crentes deveriam seguir. Isso envolve demonstrar respeito, cuidado e assim, um tipo de reverência pelos idosos. E não só na igreja, mas em nossas comunidades, em nossas famílias também. Nós sabemos que precisamos incentivar os jovens para que eles deem prosseguimento ao que até aqui os mais velhos começaram e fizeram. Mas muitas vezes, nesse afã de incentivar os jovens, nós podemos cometer o erro de desprezar os velhos ou de não honrá-los de forma que eles se sintam desprezados, como se eles fossem descartáveis ou dementes. Claro, existem algumas demências que precisam ser consideradas e tratadas devidamente, mas podemos ser velhos saudáveis, e a grande maioria é. E se você já viajou pela Europa e talvez você tenha tido a oportunidade de observar algo que para nós é diferente. A população da Europa é de pessoas com idade mais avançada, e lá nós podemos perceber que os velhos trabalham e são extremamente produtivos. Eles trabalham nas lojas em geral como vendedores, caixas, e nas igrejas é comum nós vermos vovôs e vovós trabalhando, inclusive no ministério infantil. É incrível, é bonito de se ver. Mas não precisamos ir tão longe. Aqui no Brasil também, no meio político, nós podemos ver os ministros e alguns presidentes e governadores na nossa história já bem avançados na idade. No nosso estado é o estado de Goiás, nós temos o nosso governador, que por sinal faz um excelente trabalho, e ele já tem mais de 70 anos. É uma pessoa saudável e é muito admirado pelos goianos. Quase todos os presidentes do Brasil nos últimos anos têm mais de 60 anos. Alguns bons presidentes e outros não tão bons,
Mas o que é muito importante analisar é o que faz uma administração ser boa. E eu acho que isso é muito importante falar aqui, porque essa administração pode ser de igreja, pode ser de empresas. Eu vou deixar então uma dica que é útil para os líderes que estão em idade avançada. O que torna uma boa administração é a equipe de trabalho. O time precisa ser mais jovem para ter um desempenho eficiente, principalmente no que estiver relacionado com o mundo atual, como um marketing dinâmico e todo o desempenho do mundo digital, como as transmissões em geral, as redes sociais, os podcasts, tudo que for relacionado à tecnologia. Os jovens estão muito mais antenados nesse assunto. Claro, tem algumas pessoas mais maduras que entendem também, mas o mais comum é que os jovens entendam mais. A neurociência e a psicologia indicam que o desempenho cognitivo varia muito à medida que as pessoas envelhecem, tornando difícil determinar se alguém pode ser velho para uma determinada função. E aí então vem a pergunta: com qual idade a pessoa se torna velha demais para liderar? Bom, é claro que nós não temos uma resposta exata, mas isso nos leva a uma análise comportamental. Nós temos observado que alguns líderes mais velhos têm dificuldade em aceitar mudanças e nós também temos observado que alguns começam a ter aquela repetição de pensamento, ou seja, aquele velho que se torna repetitivo em suas atitudes, em suas palavras, em seu modo de agir. O pastor que se torna repetitivo nos exemplos, que se torna repetitivo nas histórias, a mensagem dele é quase sempre a mesma. E temos que levar em conta, claro, as exceções, sempre há exceção. Sendo que algumas pessoas mais velhas têm capacidade de absorver novas informações, mas o comum é que essa capacidade vá diminuindo. E embora essa capacidade diminua mais cedo, na maioria das vezes, a capacidade de agir e de tomar decisões permanecem, pois o líder, já na maturidade, tem menos medo diante dos riscos. Na igreja, nós vemos esse fenômeno se repetir. A liderança mais velha não consegue se conectar com os jovens e a igreja vai ficando uma igreja de pessoas mais velhas e crianças. Claro, essas crianças vão crescer e à medida que elas vão crescendo, elas não vão querer mais ficar lá, porque falta uma liderança jovem para os adolescentes e para os jovens. Buscar essa conexão seria o ideal, mas nem todos conseguem, porque a linguagem da pessoa mais velha é uma linguagem mais clássica. E a gama de informação também é muito grande. E essas pessoas não conseguem entender o coração dos jovens e nem a linguagem. E a empatia vai acabando. E sem empatia não há progresso. A solução é o preparo, então, de uma liderança que alcance essa faixa etária. Uma estratégia sábia e equilibrada em muitos contextos, incluindo igrejas e outras organizações, é a mistura de líderes mais velhos trabalhando com um time mais jovem, e essa é a melhor estratégia para se vencer e para haver esta conexão necessária. Os líderes mais velhos têm uma riqueza de experiência e sabedoria acumulada ao longo dos anos. Eles sabem como enfrentar os desafios,
como tomar decisões e como lidar com situações difíceis, o que pode ser muito útil para orientar e aconselhar a equipe mais jovem. Nesse caso, então, o melhor seria que os líderes de mais idade atuassem como mentores e modelos a serem seguidos pelos mais jovens. Eles podem oferecer orientações, compartilhar conhecimentos, ajudar no desenvolvimento profissional e pessoal dos membros mais jovens da equipe. Ter um time jovem do lado, conectado com os seus líderes mais velhos, traz um ambiente com muita energia, muito entusiasmo e uma perspectiva mais arejada, mais jovem, mais nova. Eles podem estar mais atualizados com as últimas tendências, como eu já disse, com as tecnologias, com as ideias inovadoras, o que pode ajudar a impulsionar a organização para frente e estimular a criatividade e o progresso. Ao reunir pessoas de diferentes idades e experiências, uma equipe se beneficia com uma ampla gama de perspectivas e habilidades. Isso pode levar a soluções mais criativas e eficazes para o desafio da organização. É uma troca. Os jovens vão trazer coisas novas e eles devem ser ouvidos pelos líderes mais velhos. Os líderes mais velhos precisam estar com disposição em ouvir e em mudar, porque é necessário mudar para que haja condição de acompanhar o desenvolvimento. A capacidade de envolver uma equipe jovem com os líderes mais velhos pode garantir uma transição suave e eficaz da liderança futura. No caso dos pastores, por exemplo, se eles fizerem essa conexão e forem preparando os jovens e também a igreja para essa transição suave, eles vão ter sucesso, eles não vão ter prejuízos futuros. E esta é uma oportunidade para preparar talentos e treinar novos líderes, de forma que esses líderes possam adquirir responsabilidades. Assim, a liderança mais antiga pode se afastar lentamente. No caso da igreja, cujos pastores são mais velhos, e se eles aceitarem essa combinação de experiência deles com a energia dos jovens, a igreja vai ter um resultado muito bom, porque vai criar um ambiente colaborativo que vai promover o crescimento, vai promover o sucesso e também a sustentabilidade ao longo do prazo. Não vai ocorrer aquele fenômeno que eu disse, que os jovens vão sair e procurar outro lugar. Você, pastor, pode desfrutar de um jubilamento saudável, sem se sentir excluído, mas sentindo o prazer de estar incluindo outros e formando uma equipe forte e conectada com todas as gerações. Como diz no Salmo 145:4, uma geração contará a outra geração os maravilhosos feitos do Senhor. Que Deus abençoe e que essa palavra possa fazer você pensar um pouquinho e preparar a sua equipe de forma que a sua igreja não vá ser prejudicada, ou então a sua empresa. Um abraço para você.